se eu, por proteção, inveja, egoísmo, o cara vem morrendo de sede, eu não dou água e deixo ele morrer de sede, o bandido sou eu, velho. E eu não quero ter isso na minha consciência. Falei, quer saber? Vou fazer o vídeo. Fiz um vídeo com o Royce, naquela época a situação financeira muito minha, apertada, a beça. Fiz o vídeo com o Royce. Um dia a gente filmou a série inteira, Gracie Jiu-Jitsu básico, aquele que você comprou no jornal, na banca de jornal naquela época, é a mesma série. Fiz nos Estados Unidos. Fiz o vídeo, lancei o vídeo, e, rapaz, vendi vídeo à beça, salvou minha vida. Então foi uma decisão certa. Depois daquele vídeo, a quantidade de carta que eu devia ter guardado, por qualquer razão não guardei tudo, a quantidade de carta que eu recebia das pessoas do mundo inteiro, dizendo, olha, essa série de vídeos salvou minha vida, não tem como te agradecer. Cheio da Alemanha, da França, qualquer lugar do mundo, carta, todo mundo escrevendo. Porque agora eu aprendi jiu-jitsu com o teu vídeo, posso fazer aquilo, e o cara que me batia, que fazia isso, se defendia de todo mundo, mudou a vida de todo mundo. Eu falei, puxa, a minha decisão foi a decisão boa, vou dormir bem com isso. A quantidade de gente que se beneficiou disso. Ou seja, primeiro foi o fato de eu ter aprendido jiu-jitsu a minha vida inteira. Ou seja, caí numa família abençoada. Meu pai me ensinou jiu-jitsu e meu tio Carlos me ensinou a saúde. Aprendi a cair nessa. Já foi para mim um troço especial. Pelo jiu-jitsu que eu aprendi, eu fiz esse vídeo de instrução e tal, comecei a vender muito vídeo. Depois que o UFC aconteceu, então, é aí que eu vendi vídeo mais do que nunca. Ou seja, a minha ideia de compartilhar o jiu-jitsu com o mundo foi um troço tão positivo que agora você tem jiu-jitsu no mundo inteiro. Então você está falando aí do benefício do negócio, a expansão mundial do jiu-jitsu, foi porque eu fui, como ser humano, como homem, fui crescendo, fui entendendo o porquê de fazer as coisas, o porquê de não fazer, e essa filosofia foi ficando cada vez mais enraizada em mim, entendeu? Para que eu pudesse realmente fazer um trabalho positivo para todo mundo. Então essa ideia de ir para os Estados Unidos, como eu te falei no começo, outra história, passar sufoco lá, em vez de me apavorar e voltar para o Brasil, não, fiquei lá, passei dificuldade, pedi esmola na rua, como eu já te contei na outra vez, quer dizer, passei muita coisa difícil, me apaixonei pelo conceito dos Estados Unidos, que é um país que isso quando acontece nos Estados Unidos, o mundo inteiro fica sabendo disso. Aqui no Brasil, a gente está numa bolha de vidro. Acontece aqui, fica aqui. Mas está acontecendo nos Estados Unidos, todo mundo fica sabendo. Então eu tive que ir para lá por causa disso. Desafiando todo mundo, quer dizer, pronto para brigar com qualquer um, quer dizer, essa vontade, essa convicção, essa vontade, essa paixão de querer compartilhar o jiu-jitsu foi, de uma certa maneira, a minha entrada para ajudar todo mundo. Eventualmente, através do UFC, para botar esse troço na lente mundial, para todo mundo poder ver isso. E hoje em dia todo mundo pratica jiu-jitsu. Tem um monte de cara que é lutador de UFC, especificamente um cara que lutou no UFC número 2, dizer, olha, quando é que você vai lançar uma outra série de vídeos? Porque foi o melhor vídeo que eu já vi na minha vida. O cara que é profissional de luta, já admitindo abertamente para mim isso. Entendeu? Naquela época, isso em 93, 94, quer dizer, eu vendendo vídeo à beça, pagando as minhas contas, as pessoas aprendendo jiu-jitsu, e isso os profissionais de luta. Fora os magrinhos, fraquinhos, inseguros, cara que estavam sendo humilhados, deixaram de ser humilhados, quer dizer, isso mudou todo mundo. Quer dizer, essa revolução mundial veio não para dizer que os Gracies dão em todo mundo, nada disso, mas com a convicção de que os Gracies sempre tiveram de querer compartilhar com a humanidade essa arte maravilhosa que é o jiu-jitsu. E agora, como o cara que fez o UFC, eu sinto que eu estou numa plataforma que agora, por exemplo, se eu quisesse falar sobre a dieta Gracie, se fosse uma pessoa qualquer, eu ia ser um médico, ia ser um nutricionista para querer promover a dieta. Mas não, através do jiu-jitsu, como eu disse, eu estou numa plataforma agora, o Rorion Gracie, o cara que criou o UFC, foi. Então, quando eu falo, o pessoal escuta. E eu tenho a oportunidade de compartilhar a dieta, que para mim é tão importante quanto o jiu-jitsu. Não adianta você conseguir dar pancada em todo mundo que mora na tua rua e ter um ataque do coração aos 50 anos de idade, pô. A graça é você poder viver uma vida longa, saudável e tal. E como eu disse, eu tive a oportunidade de ver isso dentro da minha casa. O tio Carlos e o papai, para mim, foram exemplos excepcionais de pessoas que tiveram uma vida saudável, uma vida longa, uma vida boa, uma vida positiva, uma influência altamente benéfica para as pessoas em volta deles. E é o que eu quero fazer, é seguir essa trilha também. Então tem gente que hoje em dia acha que o Rony é isso, que o Rony é aquilo, quero saber. Eu estou fazendo um trabalho que tem a convicção de estar fazendo da melhor maneira possível. Entendeu? Então. Para quem está nos escutando aí, Rorion, esse livro aí, se pudesse mostrar, o livro Gracie Jiu-Jitsu. Tem aqui, claro, boa. O que acontece é o seguinte: esse livro aqui é o programa, o currículo oficial da Academia Gracie da década de 50, e 60 e 70 e tal. Foi o jiu-jitsu que eu aprendi, que todo o pessoal da família Gracie não só aprendeu também, mas é um programa que a gente ensinava na academia. Cheguei para a Academia Gracie tomar uma aula,
que é onde começou essa história toda. Cheio tomar uma aula, aprendia uns 3 ou 4 movimentos na primeira aula. Na segunda aula ele voltava, repetia os 3 ou 4 movimentos e aprendia mais uns 3 ou 4 movimentos. Na terceira aula ele voltava, repetia tudo o que ele aprendia e mais um pouquinho. Quer dizer, essa metodologia de ensino, que aliás eu vou vim aqui ao Brasil fazer uns cursos desses, de ensinar como é que se ensina jiu-jitsu. Vou fazer um em São Paulo agora, na Gracie Barra, aqui no Santo Amaro, e no sábado que vem, no dia 31, sábado que vem, em Fortaleza, na Gracie Humaitá de Fortaleza. Vou fazer 2 seminários sobre a metodologia de ensino criada pelo Hélio Gracie. Que está nesse livro aqui, são os movimentos. Mas o que eu vou fazer é ensinar a professores como é que se deve ensinar o jiu-jitsu. Não é ensinar o golpe. Ensinar o golpe é uma coisa. Mas você ensinar o professor como é que ele deve ensinar o golpe é outra história. É outro nível de conhecimento. Então, pronto. Então, esse curso aqui, esse livro, é excepcional porque ele tem todo o currículo original da Academia Gracie. É claro que hoje em dia cada um vai ensinar o que quiser, do jeito que quiser. Mas quem quiser conhecer como é que o Hélio Gracie fazia, que é a maneira que eu faço até hoje, para quem está no Brasil, esse livro aqui é uma opção maravilhosa, também está disponível no Amazon. E esse curso que eu vou fazer, que eventualmente eu vou disponibilizar em vídeo também, é um curso de a metodologia de ensino que a gente sempre usou e que eu uso até hoje, e eu quero deixar para a posteridade, porque quem quiser conhecer o método do Hélio Gracie vai gostar muito desse programa. Nessa reta final aqui, eu vou ler as perguntas da galera aqui, senão vão me bater, aí você sai da rua. Pois não. Para fechar essa partezinha aqui de jiu-jitsu, né? Vinícius CS, em termos de defesa pessoal, qual é a diferença entre defesa pessoal do Krav Maga para a defesa pessoal do jiu-jitsu? Rapaz, eu não conheço muito a defesa pessoal do Krav Maga. Eu sei que é muito movimento que tem de strike, soco, ponta, negócio de bater e nocautear o outro. A minha noção geral é essa. O que acontece é que, às vezes, isso requer do praticante, viu, uma certa força física, uma velocidade, uma pancada, para poder nocautear o cara com soco, com pontapé. Às vezes você precisa desse tipo de força. E o jiu-jitsu não requer força física do praticante, é só técnica. Então você não precisa ser forte, não precisa ser habilidoso, não precisa ser rápido, nada disso. Se você aprender jiu-jitsu, ele tem uma maneira muito eficiente de se desvencilhar dos ataques ou se defender com eficiência do ataque, sem depender da qualidade física do praticante. Vou ler aqui o outro. Rei Oliveira, Sensei, o senhor acredita que os estrangeiros dão mais valor ao jiu-jitsu brasileiro do que os próprios brasileiros? Ótima pergunta também, viu, Rei? O que acontece é o seguinte, eu acho que tem gente hoje em dia que já se conscientizou do benefício de jiu-jitsu muito mais do que no Brasil. Por exemplo, como eu disse a você, hoje 3 milhões de soldados americanos já praticam jiu-jitsu. Há 2 semanas atrás eu fui convidado para assistir uma competição no Fort Benning, na Geórgia, onde tinham centenas de lutadores, havendo uma competição de luta, de jiu-jitsu, claro, baseado no jiu-jitsu, dentro do exército americano.